Irmãos, eu gostaria de tratar um assunto um tanto polêmico, não que espero que todos compreendam, mas que é algo muito importante, principalmente nesses dias que estamos atravessando, para que nenhuma alma venha se desesperar ou pensar que está perdida. Para que eu abrange esse assunto, eu poderia ler até outro capítulo, mas eu sinto da parte de Deus de ler no capítulo 5 do livro de Mateus, a partir do versículo 27. 5 de Mateus, a partir do versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, irmãos, é algo um tanto complicado, porque eu vou falar a respeito do divórcio. Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, lá em 19 de Mateus, o Senhor fala claramente a respeito do divórcio. E ele, naquele momento que ele pregava a sua palavra, ele foi totalmente claro em dizer que o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separasse o homem. Ele estava fazendo uma pregação, irmãos, a um grupo de judeus, e durante esta pregação nós sabemos que existiam grupos que eram a favor, porque devido ao que está escrito em 24 de Deuteronômio, irmão, 24 de Deuteronômio, no capítulo 1, 24 de Deuteronômio, versículo 1 ao 4, diz que se o homem casasse com uma mulher e depois ele achasse algum defeito nela, ele poderia repudiá-la, mandar embora. Então houve uma questão entre os judeus e entre o Senhor Jesus, porque tinha uns que eram a favor, outros que eram contra. Então em 19 de São Mateus, o Senhor Jesus foi claro em dizer que o que Deus uniu, ou numa outra tradução diz o que Deus ajuntou, não separe o homem. Concordo plenamente. Jamais vou discordar daquilo que está escrito. Porém, entrando numa profundidade dentro desta questão bíblica, nós vamos notar que o Senhor Jesus pregava para um grupo de judeus. É lógico, irmãos, que a palavra de Deus ela é imutável, há uma imutabilidade na palavra de Deus. Porém, a supremacia de Deus, irmãos, ela que rege toda a natureza e todos os preceitos e dogmas e doutrinas da palavra. Podemos ver, irmãos, que também está escrito lá em 5 de Mateus, onde acabei de ler, que se o homem olhasse para uma mulher, e o seu coração a desejasse, já também cometeria adultério, já no seu coração. E também em 19 de São Mateus diz que se poderia repudiar a mulher se ela cometesse adultério. Agora veja bem o contraste. Se o homem olhasse uma mulher e desejasse, ele cometia adultério. E se a mulher cometesse adultério, ela também seria repudiada. E o homem poderia casar com outra. E o que é adultério? Segundo aquilo que nós entendemos dentro da palavra de Deus, agora, nesse contexto, tratava-se de uma traição sexual. Nesse caso, irmãos, havia então uma oportunidade para que o homem ou a mulher
no caso mais o homem, porque o homem, a mulher não tinha muito direito naquela época, ela era mais como um objeto. O Senhor Jesus veio e valorizou a mulher, dando a ela um valor muito grande, tanto é que quem viu primeiro a ressurreição do Senhor Jesus foi Maria e Maria Madalena. Por isso, irmãos, temos que ter cuidado ao analisar esse texto do divórcio, porque há casos e casos. Não podemos julgar todos os casos dentro do 19 de São Mateus, não contradizendo aquilo que o Senhor Jesus falou. Porque a palavra adultério aparece em 5 de São Mateus também, dizendo que se o homem olhar para uma mulher e desejá-la, ele já cometeu adultério. Vejamos então que o mesmo adultério que a mulher cometeu, o homem cometeu, embora não houve um ato sexual, mas houve um ato mental, que diante de Deus já diz que no coração já cometeu adultério. E o coração é o símbolo da vida. Adulterar alguma coisa, dentro do pretexto que nós estamos lendo, ou melhor, do texto que lemos, fala da parte sexual. Mas dentro do que nós entendemos, existem muitos tipos de adultério. A bestialidade, a violência, também é um adultério. Quer dizer, se eu faço uma promessa, ou se alguém faz uma promessa diante de um juiz que vai tratar a esposa bem, com carinho, com amor, e após o casamento ele começa a espancar a sua esposa, psicologicamente tratá-la mal, fazer com que ela venha sofrer prejuízos traumáticos e até físicos, não só traumas psicológicos, mas físicos, não seria também um adultério? Ele não estaria quebrando o laço do compromisso que ele fez diante de Deus e diante da autoridade que o fez unir perante as leis terrenas? Porque no judaísmo existia os rabinos, os anciães, os sacerdotes. Se fazia o rupá e ali se fazia o ato do casamento. Hoje existem cartórios no nosso país, cada país tem uma cultura diferente. Nós estamos aqui discutindo culturas. Porém, irmãos, a bestialidade também é um adultério. Uma pessoa quando espanca, quando ameaça de morte, ela está cometendo um crime de tentativa de homicídio. E a palavra de Deus diz que os homicidas também não herdarão o reino dos céus. Então não seria o esposo desta irmã que a espancou um homicida? Ou atentou contra a vida dela, não tirou a vida, mas a ameaçou de morte, como eu já ouvi? Esta irmã, quer dizer, é obrigada a ficar com esta besta, com este maníaco, o resto da vida, porque a sua crença religiosa lhe obriga a ficar, para ela não perder a liberdade que ela tem dentro dessa denominação, porque ela tem algum cargo, ou tem desejo de chamar um hino, ou assim por diante. Como fica a nossa posição diante das leis que nós tanto honramos e queremos guardar? Há pouco tempo, em uma denominação, atos que não se poderia fazer no passado, hoje estão fazendo por causa da pandemia. Será que não há também um julgamento que deve ser feito em cada caso, independente de parcialidade? Porque, infelizmente,
existem pessoas que são parciais. Eu vou contar um caso que aconteceu, irmãos, numa região. Uma pessoa cometeu um ilícito muito grave, coisas até de polícia. Eu não me meti porque não tinha nada a ver com isso. Mas uma pessoa me ligou, não estou citando nomes, reclamando, porque ele foi atrás desse determinado irmão e ele disse que não ia devolver o veículo. Ele já tinha, inclusive, cometido um crime, né? Isso faz muito tempo, porque vendeu o veículo sem ser dele, falou que ia levar para consertar e vendeu o veículo sem ser dele, alterou o chassi do veículo, pediu uma carta para o ancião mais antigo da região, e o ancião deu sabendo de tudo isso. E um outro irmão ligou para ele, ele já estava numa outra cidade, em outro estado, isso no Brasil, e naquele momento, aquele irmão, eu não estou citando o nome de denominação, muitas denominações têm anciães, muitas têm pastores, muitas têm presbíteros. Não adianta você dizer que eu estou falando da tua igreja porque eu não citei nome e nem vou citar. Então você não pode falar nada. Ah, deve ser da minha porque é a minha só que tem. Não, você está enganado. Eu conheço muitas igrejas que também têm esses mesmos títulos. Então não estou citando o nome da igreja e não estou responsabilizando a instituição, quero deixar claro, não estou responsabilizando a instituição porque respeito a instituição. Por esse motivo não vou citar o nome. E nem vou citar o nome de ninguém aqui. Mas conversei com aquele irmão falou, mas eu liguei para ele, ele disse que o fulano de tal deu uma carta para ele de bom testemunho e que eu que me virasse. Conclusão, o irmão perdeu o carro porque não quis ir na polícia para não sujar o nome da instituição e assim por diante. Eu não tenho nada com isso. Liguei para o determinado irmão que havia feito aquele documento, dando aquele X irmão uma certa liberdade, dizendo que ele era um irmão honesto, de boa índole. Perguntei a ele se foi ele que havia feito, ele fez que não se lembrava. E depois, fui eu que fiz sim, mas eu não sei de nada. Eu falei, então você deveria de perguntar a outras pessoas. Então existe muita parcialidade, irmãos. E nós não podemos julgar as coisas com parcialidade. Se a irmã está sofrendo psicologicamente, está apanhando, o marido o espanca, tentativa de homicídio, ameaça, e ela se separa, mas ela não pode casar de novo, agora tem que ficar assim, ela tem 30 e poucos anos, às vezes até menos, casou jovem, agora vai ficar o resto da vida sem nenhum tipo de liberdade dentro da instituição. E aquele outro sem vergonha, desculpe a expressão, né, que não tem caráter nem moral, que foi bater numa jovem, né? Tá lá numa boa, irmãos, tranquilo, sem nenhum tipo de represária, vive normalmente, está lá. Eu quero deixar claro, irmãos, que isso não é pessoal. Isso é porque eu subi de algumas coisas agora. Se bem que se fosse para tratar de assuntos pessoais, eu também teria o que falar. Mas não é pessoal. Pode ter certeza que não é contra nenhuma pessoa que tenha ligação com a minha família ou comigo. Se eu poderia até citar, mas não vou citar porque não é referente a esta pessoa. Referente a outras que me reclamaram há pouco tempo. E eu tenho no dever de, como servo de Deus, dar o respaldo. Porque há poucos dias, um determinado irmão, não vou dizer da onde, disse que todos aqueles que se divorciarem vão para o inferno. Agora eu pergunto, quem deu a chave do inferno para este irmão?
quem lhe constituiu dono do céu? E quem é ele para tomar o lugar de Jesus Cristo, para sentenciar as almas das pessoas, se ele não sabe a causa de cada necessidade? Irmãos, há casos e casos. Não estamos generalizando. É lógico que se por qualquer coisinha a pessoa larga a esposa, é porque o nariz está torto, é porque eu não gosto mais dela, é porque ela engordou, é porque eu não quero mais ele, que eu achei outro mais bonitinho, é outra coisa. Agora, num caso de agressividade, de pressão psicológica, irmão, e pessoas que ameaçam, irmã, saia desse jugo maligno, que isso não foi Deus que juntou coisa nenhuma, isso foi o diabo que preparou para você perder a tua alma. Aqui está escrito, o que Deus juntou. O que Deus juntou, não, o que Deus juntou ninguém separa, irmão. Não existe ninguém que separa o que é Deus que junta. Ninguém. Ninguém consegue separar o que Deus junta, porque foi Deus. Nem o homem, nem o espírito contrário, nem ninguém, porque ninguém é maior do que Deus. Ele é a supremacia. E quando é Deus que une, quando é Deus que coloca, mesmo que há algum atrito, irmão, as coisas se enquadram, se encaixam, as coisas voltam no lugar. Mas quando não é Deus, não adianta. É como você comprasse uma cola, irmãos, que não servisse para colar em determinado lugar, e aquela propaganda fosse enganosa, e você colocasse nessa cola, vai servir. Você acabou de colar, ela descolou, porque aquela cola foi uma propaganda enganosa. Te fizeram uma propaganda enganosa. Você foi em algum lugar, ouviu uma pregação, é da minha vontade, porque vai ser assim, porque vai ser assado, porque Deus vai te fazer isso, vai te fazer aquilo, e de repente foi uma propaganda enganosa. Uma promessa feita pelo homem e não por Deus. Uma profecia que não se cumpriu, fazendo com que a sua alma sofresse depois. É lógico que tem aqueles que são predestinados a sofrer, esses aguentam. Mas nem todos aguentam. Quantos já se suicidaram? E ainda mais agora, irmãos, ouvindo um pregador falando que todos vão para o inferno. Pelo amor de Deus, irmão, você já meditou no que você falou? Você já meditou no que você está pensando? Você já meditou que você pode ajudar a corrigir os erros ao invés de lançar? É mais fácil jogar no inferno? Tome cuidado com o que sai da tua boca, porque pelas palavras que tu falas, tu serás julgado. E pelas palavras que tu falas, tu poderás ser condenado e poderás ser absolvido. Eu aconselho que todos vivam bem. Eu aconselho que todos procurem estar juntos. Eu aconselho que haja paz entre os casais. Se há agressão, se há algum tipo de ameaça, se há sangue, se há tentativa de homicídio, procure a polícia. Se não quiser procurar a polícia, se houver ameaça, procure a polícia. Mas às vezes até é perigoso, porque tem pessoas que são maníacos. Houve casos que procuraram a polícia e depois a pessoa foi exterminada pelo próprio maníaco ou maníaca. Isso vale para os dois lados. Então aconselho a distanciar-se. Agora eu vou ficar o resto da vida sozinha porque o ancião, o pregador, o líder, sei lá o que, da minha igreja, disse que eu não posso, porque agora eu estou divorciada, não posso exercer nenhum cargo. Procure outro lugar. Vai servir a Deus. Te humilha, busque a tua felicidade e primeiro busque a tua paz em Cristo.
Primeiro busque a paz em Cristo. E depois o próprio Cristo, o Senhor Jesus, preparará o que você precisa. Porque Ele conhece o que está no coração. Às vezes aquela pessoa boazinha, quietinha, todo mundo batia nas costas, já está com tanto pecado que dá para carregar numa carreta. E você não sabia. E os outros também não, porque homem é fácil esconder. E você, por ser um sexo mais frágil, está sofrendo. Então, que o Senhor Jesus seja o teu juiz e o teu advogado. Quando você precisar de um conselho, ore a Deus. Não vá procurar certos homens, não. Machistas, fascistas, que não dão a oportunidade a pessoa se defender, a se esclarecer. Existem mulheres também que são agressivas, mas nós como varões devemos, irmãos, quando as coisas estão fervendo, porque não há casamento que não tem discussão, é só nós ficarmos no nosso cantinho e tudo volta ao normal. Nada melhor do que a paz. Mas se não há jeito, irmãos, então é melhor nós fugirmos do mal e da aparência do mesmo. Melhor do que um pai e uma mãe chorar no velório ou no funeral de um filho ou de uma filha. É estar com ele numa vida dentro da palavra de Deus. Então nunca mais eu vou casar. Bom, isso é problema seu. Isso é problema seu. Porque se você quiser casar, se você está no Brasil, as leis da nação te dão essa liberdade. E as leis da igreja, pelo menos em algumas igrejas, há estatutos que dizem que são de acordo às leis do país. A não ser que os estatutos estejam desconformes às leis do país. Não sei. Por enquanto, muitos estão cumprindo a lei do país, não é? Por causa da pandemia. Será que precisa vir mais alguma coisa para cumprir? A única coisa que eu não vou cumprir, irmão, e não quero cumprir, e peço a Deus que me dê força, é colocar o sinal da besta. Esse eu não quero, peço a Deus que me guarde. Agora, quanto ao resto, que é para o bem da felicidade da tua alma e da minha, Deus que te abençoe. Perdoe se falei demais. Quero deixar claro que não contesto nenhum texto bíblico e nem estou aqui para abrir uma porta para o divórcio, mas estou dizendo a verdade. Você é livre. Se você está sofrendo, faça o que você sentir. Que Deus seja contigo e Ele preparará para você, se for preciso, um novo matrimônio, que você sirva a Deus com bastante alegria. Deus que te abençoe e fique com Deus.